Fala investidores, beleza? Taxação dos dividendos. Olha só as notícias aqui. O governo quer taxar sócios de empresas para cobrir isenção de IR, entenda a proposta. Estão querendo taxar esse nosso querido gráfico aqui de dividendo, que aliás, esse próximo mês eu vou receber bastante. Vamos conversar aí sobre essa taxação e também se é o momento de vender esses ativos aqui que pagam dividendos e investir lá fora. Calma que não é bem assim, vou explicar o que eu vou fazer aqui e comentar se eu vou continuar comprando ativos que pagam dividendos. Então, let's go! Como vocês sabem aqui, a minha carteira ela é voltada para aposentadoria, ou seja, eu quero viver da renda desse meu patrimônio aqui, seja dos investimentos aqui no Brasil, investimentos que eu também tenho lá fora que me pagam também dividendos, porém em dólar, mas eu recebi muitas mensagens falando, pô, vai taxar os dividendos e agora? O que a gente faz? Vende os fundos imobiliários, vende as ações aqui que pagam dividendo, que aliás, esse mês aqui, vocês podem ver o salto que vai ter aqui de um mês para o outro, nesse caso aqui, essa barrinha somando todos os ativos que eu tenho, as ações aqui no Brasil, os fundos imobiliários e também os meus investimentos lá fora em ETFs que replicam índices que pagam dividendo em dólar. Mas não é porque a gente vê notícias como essa aqui sobre taxação de dividendo para poder isentar o IR. Lendo um pouco mais aqui, a gente consegue entender a criação de uma taxa especial isenta de imposto de renda para trabalhadores que ganham até 5 mil. E de onde que vai sair essa isenção? A gente consegue observar aqui, a ideia do governo é que os mais ricos paguem uma alíquota aqui chegando até 10% para quem recebe mais de 1 milhão por ano. A medida seria que a partir de 50 mil reais por mês teria uma taxação nos dividendos. Isso aqui ainda precisa passar pelo Congresso. Eu acredito que não passe agora, mas independente de tudo isso, eu continuo fazendo meus investimentos aqui ainda assim, mesmo com essa possível taxação de dividendos, eu continuo aportando aqui nos fundos imobiliários que a gente está ainda muito, mas muito descontado, embora a gente teve uma alta aqui nos últimos dias, pegando como exemplo aqui dois fundos imobiliários nos últimos 5 dias, o HGLG11 subiu aqui uma alta de 1,44%, a gente observa o XPML também uma alta mais tímida aqui de 0,59%, porém se a gente coloca aqui um mês, continua ainda essa alta, embora no último ano aqui ele caiu realmente bastante, menos 16%, se a gente observar o HGLG11 também aqui uma queda de 9,89, ou seja, momento bom para aportar em FIIs aqui. Mas muita gente me pergunta, pô, vai começar a taxar os dividendos, então já vou vender aqui os ativos que eu tenho e comprar lá fora. Investir lá fora é importantíssimo, não é à toa que eu falo sobre diversificar sua carteira lá no exterior. Desde quando eu comecei o meu canal aqui, eu já comprava BDRs, claro que não era em dólar, era em reais, eu comprava os BDRs me expondo ao mercado americano. Portanto, desde o início do canal, eu já sabia a importância de diversificação e de se investir lá fora. A gente sabe aqui no Brasil tem sempre essas coisas que vão acontecendo, então sabendo como é que funciona o Brasil, eu já me precavi investindo lá fora. Não é de agora que eu falo sobre isso, e o meu objetivo aqui na minha carteira é 50% aqui no Brasil e 50% lá fora também, diretamente em dólar. Lá no comecinho, quando eu comecei a investir, eu não sabia como acessar os ativos diretamente em dólar, portanto naquela época eu comprava BDRs e também o IVVB11, que é um ETF aqui que replica o índice S&P 500, que são 500 maiores empresas do mundo. Observando esse índice aqui no último mês, a gente nota aqui uma queda, não só isso, o dólar também caiu nesses últimos dias, ele estava 6,30 ano passado, agora eu vi por R$ 5,70, tá realmente compensando agora, pensando aqui apenas no dólar, mas não vai cair nessa narrativa de que vai taxar os dividendos, você tem que investir lá fora a todo custo. Importantíssimo, diversifique a sua carteira, independente do tempo. Como vocês sabem, eu venho comprando meus investimentos lá fora desde quando eu comecei a investir, então tem um bom tempo, todos os meses eu invisto lá fora e também aqui, fundos imobiliários, ações, criptomoedas, então venho diversificando meu patrimônio ao longo do tempo. Claro que tem períodos que a gente identifica maiores oportunidades. Agora o dólar caiu, um bom ponto, porém também os fundos imobiliários caíram bastante nos últimos meses. Então nós estamos com oportunidades aqui no Brasil, em algumas ações, muitos fundos imobiliários abaixo do PVP, porém o dólar também caiu e a gente tem oportunidade lá fora. O que eu faço diante disso? Para quem acompanha aqui a minha carteira há mais tempo, já sabe, eu diversifico o meu aporte. Eu vou identificar oportunidades aqui no Brasil e lá fora. Porém aqui agora tem um ponto dentro da minha carteira, eu quero aumentar a minha exposição aqui diretamente em dólar, atualmente 26%, eu quero que ela chegue em 50%, portanto os últimos aportes que eu fiz aqui em dólar foi bem pesado, eu comprei realmente bastante. Aliás, eu acesso os investimentos lá fora através da Nomad, vou fazer um aporte aqui junto com vocês hoje, se você ainda não tem uma conta lá, criando a sua conta através desse meu link aqui, aprenda 20, vocês ganham até $20 de cashback, mas não é por conta dessa possível taxação de dividendos que você deve investir lá fora, o principal ponto aqui é diversificar o seu patrimônio,
tirando o risco Brasil real, colocando parte do seu patrimônio fora do Brasil. Descendo aqui dos meus ativos, a gente consegue observar que o que está mais caindo são os fundos imobiliários, ou seja, dando oportunidade aqui, fundos imobiliários bons, é claro. E atualmente aqui o ativo que mais subiu na minha carteira são os ETFs, 9,63 ativos esses que eu invisto lá fora. No próximo vídeo aqui, rumo aos 400 mil, eu vou mostrar todas as movimentações que eu fiz, quanto eu aportei aqui no Brasil e também quanto eu aportei lá fora. Aliás, eu vou até fazer uma conversão de dólar agora, aproveitando que ele caiu, para comprar os ativos lá fora também. Então aqui eu já mandei 500 reais para minha conta, basta eu clicar aqui e fazer a conversão. Clicando aqui em converter, ele vai me dar a cotação atual. Eu escolho aqui conta de ações, que é para investir lá fora. Então o IOF aqui é menor. Olha só aqui a conversão, 500 reais eu vou mandar e vou receber 87 dólares. Clico aqui e confirmar a operação. Olha só, a operação confirmada, então ele vai converter esses reais aqui para dólares e aí sim eu consigo comprar os ativos lá fora diretamente em dólar. Então voltando aqui, você não deve pautar suas decisões de investimento com base em notícias assim, porque senão você vai acabar vendendo ativos bons em momentos errados. Agora a gente tá com uma queda dos FIIs, não faz sentido você vender eles agora. Aliás, no meu caso não faz sentido eu vender porque justamente eu quero viver da renda deles. A propósito, no dia que eu gravo esse vídeo aqui, dia 19, a gente tá com uma perspectiva de alta da taxa Selic aumentando os juros futuros, fazendo assim com que os fundos imobiliários voltem a cair novamente. Eu tô aqui com um gráfico de probabilidade da próxima decisão do Copom. A gente consegue ver aqui que o mercado acha que vai ter uma alta de mais 1%. A maioria aqui, 97%, acha que vai ter uma alta de 1%. Aqui apenas 1,2% acha que vai ter uma alta de 0,75%. Provavelmente você tá vendo esse vídeo aqui no dia que teve a reunião do Copom. Então não é surpresa essa alta aqui, a maioria acredita nessa alta do Copom de mais 1%. Isso vai elevar e muito aqui a nossa taxa Selic. Então assim, com a queda do dólar atual, é uma boa oportunidade para se investir lá fora, porém aqui com a taxa de juros aumentando, é uma boa oportunidade também de comprar boas empresas aqui e também excelentes fundos imobiliários com PVP descontado. Diante disso, o que eu faço? Eu separo parte do meu aporte. Claro que eu sempre prezo por onde tem mais oportunidade. Um exemplo aqui, se o dólar de repente cai para R$4, claro que a maioria do meu aporte vai ser lá fora, justamente porque dólar a R$4 faz muito tempo que a gente não vê. Então eu iria direcionar a maior parte do meu aporte justamente lá fora porque é uma oportunidade. Mas eu sempre invisto em todos os meus ativos aqui, independente do mês. Eu estou sempre aumentando minha posição nos ativos que eu já tenho. Aliás, os últimos aportes que eu fiz foi justamente em dólar, aproveitando essa queda. A gente consegue ver aqui, meu último aporte aqui no dia 11 de março, eu comprei 84 dólares, depois aqui no dia 11 também 200 dólares de um ativo e mais 280 dólares de outro ativo e também aqui mais 16 de um outro ativo. Se a gente soma todos esses meus aportes aqui, dá 582 dólares. Vamos fazer a média vezes 5,40 aqui, que foi mais ou menos a média. Olha só, 3.142 reais de aporte lá fora. Eu investi em fundos imobiliários aqui, porém investi menos. Como vocês sabem, eu quero aumentar minha exposição lá fora, mas sem vender os meus ativos aqui no Brasil, é claro. Mesmo assim, eu fiz aportes em fundos imobiliários e ação, mas esse aporte aqui do valor de 3 mil não é comum de mim. Geralmente eu faço um pouco menos que isso. Então, mesmo diante dessas notícias aqui, eu continuo investindo normalmente, como eu sempre fiz aqui, diversificando meu patrimônio, comprando fundos imobiliários, comprando ações que pagam dividendos. Não é por conta desse tipo de notícia aqui que eu vou deixar de investir nos ativos. Eu quero saber a sua opinião, deixa aqui o que você acha disso. Eu vou continuar investindo normalmente. Também não se esqueça, para você diversificar seu patrimônio e aproveitar essa oportunidade com o dólar baixo agora, abrindo sua conta através da Nomad, colocando esse meu cupom APRENDA20, vocês ganham até 20 dólares de cashback. Vou deixar esse vídeo aqui como recomendação e é isso aí, tamo junto demais!